Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara Helena e sou professora de História na cidade de Cláudio, da Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Dia da Independência do Brasil. Como todos já sabem, Dom Pedro I foi o responsável pela independência do Brasil. E aí tem, aquela frase do hino nacional: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, o grito do Ipiranga não foi uma coisa formal, feita e vista por muita gente, não. Vamos conhecer um pouco dessa história, então, né? No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I já tinha sido exigido que ele retornasse a Portugal, certo? E a partir disso, ele negou-se a retornar. E o interessante é que o mensageiro desse recado para Dom Pedro I, que era Jorge Avilés Tavares, quando percebeu que Dom Pedro não retornaria a Portugal, ele então organizou um motim de 2.000 soldados para tentar derrubar Dom Pedro I, né, e restabelecer a ordem portuguesa aqui no Brasil. Mas Dom Pedro I organizou 10.000 soldados da Guarda Real para acabar com esse motim. E aí Avilés teve que voltar para Portugal. Então isso aconteceu lá no dia 9 de janeiro de 1822. Depois, em 3 de junho de 1822, Dom Pedro I, já determinado a organizar uma Constituição para o Brasil, organizou as eleições provinciais para eleger aqueles representantes que iriam organizar a Constituição brasileira, certo? E, posteriormente, nós sabemos que, em agosto, Dom Pedro recebeu 2 manifestos de 2 maçons que eram seus influenciadores quanto à questão da independência do Brasil. O primeiro dos manifestos, organizado em 1º de agosto, foi de autoria de Joaquim Gonçalves Ledo, certo? E ele trazia uma ideia muito anti-lusitana para um rompimento total entre Brasil e Portugal. O segundo manifesto foi entregue em 6 de agosto a Dom Pedro I, este feito pelo José Bonifácio de Andrada e Silva, que acabou sendo também ministro nomeado por Dom Pedro I, certo? José Bonifácio já trazia uma visão mais conservadora, e aí ele colocava que o Brasil poderia se tornar uma monarquia bem vista pelas nações ao lado dele, e as nações da América já eram repúblicas, certo? Outra característica interessante da questão da independência do Brasil é que essa independência foi muito movida pelo grupo dos maçons da loja Grande Oriente Brasílico. Essa loja maçônica recebeu Dom Pedro I em 2 de agosto de 1822 e 3 membros dessa loja impulsionavam muito Dom Pedro I a organizar a independência. Eram eles José Bonifácio de Andrada e Silva, que eu já mencionei e que entregou aquele manifesto em 6 de agosto, Joaquim Gonçalves Ledo, que entregou o manifesto em 1º de agosto, e José Clemente Pereira, que viviam ali ao lado de Dom Pedro I, argumentando a importância de se fazer a independência do Brasil, como seria vantajoso para a nação essa independência, certo? E impulsionando que o príncipe regente o fizesse. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro I deveria se ausentar, viajando a São Paulo para conter alguns movimentos revoltosos que impediriam a independência do Brasil. E aí ele nomeou Leopoldina da Áustria, que era a sua esposa, para princesa regente. A partir disso, Leopoldina, sendo então a princesa regente e percebendo a situação em que estava,
e as cortes de Lisboa sendo convocadas para fazer essa pressão no Brasil do retorno ao príncipe regente e retirada dos poderes dele aqui no Brasil também, ela assina em 2 de setembro um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Neste meio tempo, Dom Pedro I, sem saber desse decreto, também retorna de São Paulo ao Rio de Janeiro e no dia 7 de setembro, detalhe interessante, com um desarranjo intestinal, ou seja, uma dissenteria, diarreia, seja como for, ele acaba dando o grito da independência, que não foi um grito estrondoso, que não foi um grito pomposo, nem que teve muita plateia. Quem estava ao lado dele eram só os acompanhantes de viagem dele, dentre eles o coronel Marcondes de Oliveira Melo, que relatou essa disenteria e também o momento de anunciação da independência por Dom Pedro I para o Brasil, certo? Sobre esse momento da história, nós temos diversas representações. A mais famosa delas, feita por Pedro Américo, né, e aí intitulada Independência ou Morte, traz Dom Pedro I ao centro, levantando uma espada, e diversos soldados ao seu redor, com roupas que não condiziam ao exército da época, né? Além disso, essa obra foi acabada em 1888 e encomendada pelo governo do Brasil, certo? Então, foram muitos anos depois para a organização dessa imagem, que é uma leitura muito romântica do que realmente aconteceu, já que Dom Pedro, no momento, estava cercado apenas por coronéis e outros integrantes que trabalhavam para a corte portuguesa no Brasil. E a partir disso, então, esse quadro não diz muito a respeito da independência como ela foi feita. Outro quadro também que representa de forma romantizada a independência do Brasil é o elaborado pelo pintor francês François-René Mouron, e ele foi encomendado por Dom Pedro II. Neste quadro nós percebemos também Dom Pedro I ao centro da imagem, com a população ao redor festejando este momento de independência. Mas sabemos que a população pouco fez parte desse momento e pouco conheceu ele. Só muitos dias após se envolveu nessa independência, e mesmo assim, o nacionalismo brasileiro até hoje é algo muito difícil, certo? Outro quadro representativo também da independência do Brasil, mas aí da coroação de Dom Pedro I e feito com a tentativa de ser mais fiel ao que ocorreu, é o quadro de Debré, organizado por volta de 1830, e aí coloca Dom Pedro I sentado já num trono com uma coroa e um cetro, como se fosse um rei nomeado europeu, certo? A partir disso, então, nós temos essa leitura ilusória sobre a independência do Brasil como sendo um grande feito, como sendo feito com o apoio da população, o que não ocorreu, certo? Então, aqui fica um pouquinho de curiosidade sobre a independência do Brasil, que é uma data importante a nós pensarmos. Que nação somos nós? Que nação estamos construindo? Será que podemos melhorar? Até a próxima!